Hoje nós vamos fazer a correção daqueles exercícios que eu pedi para vocês fazerem depois da minha explicação sobre os verbos regulares, sobre os verbos irregulares, sobre o particípio regular e irregular, que são os verbos abundantes. Nós vamos corrigir a número 6, número 7 e as páginas seguintes, ok? Na número 6, complete as frases a seguir com a forma correta dos particípios dos verbos indicados entre parênteses. Pedro estava cansado, porque cansado é um particípio regular. Cansar, cansando, cansado. Então, Pedro estava cansado de caminhar. Os iates solares foram consertados, ok? Consertados também é um particípio regular. Ok? As corridas espaciais vinham sendo realizadas. Realizadas, vocês perceberam que consertados concordou com iates, que está no masculino e no plural, e realizadas concordou com corridas, que está no feminino e no plural. O particípio tem essa característica. Como ele tem a função de adjetivo, ele concorda com quem ele está se relacionando, ok? Cansado concordou com Pedro, masculino singular. E assim por diante. Então, cansar, cansando, cansado, consertar, consertando, consertado, realizar, realizando, realizado. Essa é a número 6. Todos são particípios regulares. Na número 7, nas frases a seguir, empregue a forma correta do particípio. Atente para os casos em que deve usar o particípio regular ou particípio irregular, ok? Então, o cosmonauta Spiff tinha ganhado. Por que eu coloquei ganhado no particípio regular? Porque o verbo era ter, o verbo auxiliar ter, eu coloco o particípio regular, ok? Quando passasse da lua, John estaria salvo da concorrência. Por que eu coloquei salvo e não salvado? Salvo é o particípio irregular, porque estaria é o verbo auxiliar. Se eu tenho o verbo ser ou estar, eu coloco o particípio irregular. A professora tinha imprimido a prova algumas horas antes. Imprimido por quê? Porque eu tenho o verbo auxiliar tinha. Se eu tenho o verbo ter e haver, o particípio é regular. Eu tinha imprimido e não eu tinha impresso. Vocês perceberam? A Suzana havia entregado o livro do colega. Entregado. Por que não entregue? Porque o verbo auxiliar é havia. Se eu tenho o verbo auxiliar havia e tinha, o verbo principal é regular. Então, havia entregado, ok? O jogador foi expulso. Por que não expulsado? Porque expulso é a forma irregular. Se eu tenho o verbo ser e o verbo ter, aliás, se eu tenho o verbo ser e estar, desculpa, gente, se eu tenho o verbo ser e estar, o particípio é irregular. Se eu tenho o verbo ter e haver, o particípio é regular. Então, ado, ido, com verbo auxiliar, havia, tinha. O particípio é irregular, expulso, salvo, se o verbo é ser ou estar. Lembrando que foi é do verbo ser, ok? Na número 8, está lá, transcreva da tirinha de Calvin uma oração na qual aparece um verbo na forma nominal gerúndio. Então, se a gente procurar lá no texto, tem, cara, essa aula está durando muito. Quais são os verbos que formam a locução verbal? A locução verbal é formada por estar, que na verdade está como verbo auxiliar, e durando como verbo principal.